Olá, olá, muito boa noite. Vamos todo mundo chegando. Hoje a gente tem uma live muito especial. Eu brinquei com algumas pessoas que eu tô fingindo costume hoje, porque eu vou receber uma super convidada maravilhosa, que dispensa apresentações e eu tô muito emocionada, muito feliz. Todo mundo que tá entrando, gente, vão colocando no aviãozinho, já vão compartilhando com o pessoal. A gente vai conversar sobre os desafios da prevenção de quedas na prática clínica. Se por acaso tiver alguém, né, que está entrando aqui que ainda não me conhece, ou se você está assistindo essa gravação e não aqui o ao vivo, eu sou a Larissa Viveiro, sou fisioterapeuta, especializada em fisioterapia em gerontologia, sou doutora em ciências e eu tenho falado aqui nas redes sociais nos últimos 3 anos sobre prevenção de quedas e sobre como a gente pode se tornar segura para atender os pacientes, né, com instabilidade postural, com risco de quedas e tudo mais. Então, esse mês eu dediquei esse mês de junho a falar sobre prevenção de quedas, porque dia 24 de junho é o Dia Mundial de Prevenção de Quedas. Então, a gente tem falado muito sobre isso por aqui há 3 anos, mas especialmente nesse mês, ainda mais a gente está falando sobre essas questões. E hoje, gente, dia 19 de junho, nós estamos, né, está iniciando a Semana da Prevenção de Quedas. Então, eu preparei uma super programação com convidadas muito especiais e não podia deixar de fazer essa primeira live aqui de abertura da semana em 2023, hoje com a Mônica Perracini, que foi super solícita, que aceitou o meu convite com muito carinho, então eu tô muito feliz de recebê-la aqui. Todo mundo que tá chegando, ó, tô aqui lendo os comentários, o pessoal dando boa noite, a Núbia falando que meu sonho é fazer live um dia com vocês. Vamos marcar, Núbia, com certeza. Ana Irtes aqui maravilhosas. Mari, querida, falando aqui que vai estar imperdível a live. E o Juleimar falando que só para implicar que físios incluem os rapazes também. Obrigada, Juleimar. Quem sabe a gente marca também, né, uma live juntos. Porque realmente, né, a gente acaba estando em maioria, eu acabo muitas vezes falando para as meninas, né, às vezes eu até falo sempre no feminino, mas é isso, tamo junto, todo mundo que tá aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Gente, deixa eu ver se a Mônica já entrou, ou se eu posso convidá-la aqui. Vamos ver se chegou lá para ela. Mônica, você me ouve? Oi, Larissa, boa noite, tudo bem, querida? Boa noite. Eu só não tô te vendo, Mônica, mas eu tô te ouvindo. Pois é, também não sei o que acontece aqui. Acho que eu vou sair e entrar de novo, talvez? Ah, pode ser. Porque... Ou será que é a sua câmera ou não? Pois é, mas ela estava funcionando. Ai, Ah, pronto. tô te vendo. Ai, Mônica, eu não sei nem o que eu faço. Se a gente estivesse ao vivo e a cores, eu ia te dar um mega de um abraço agora. E te agradecer com muito, muito, muito carinho. Acho que qualquer palavra que eu emita agora, né, não vai representar a felicidade e a gratidão que eu estou neste momento de tê-la aqui comigo para a gente poder conversar, né, sobre um assunto que tanto a gente ama, né, e que tanto você representa para a gente na fisioterapia em geronto, que eu não tenho palavras para agradecer, de verdade. Eu até brinquei com o pessoal que eu estou fingindo costume, né, de te receber aqui. Eu que agradeço, Larissa, imagina, um prazer. Você que tem estado aí tão ativa nas redes sociais, né, cumprindo um papel tão importante que eu acho que a gente da velha guarda tem mais travas, né, de ficar visitando toda hora, né, as mídias sociais, mas eu acho que é super importante, porque é um canal de formação das pessoas também hoje em dia, né, então, parabéns aí para você. Nossa, eu que agradeço.
E, assim, eu preciso falar sobre isso, essa questão que você pontuou, né, é tão importante, porque hoje em dia, realmente, né, a gente precisa, entre aspas, estar por aqui, seja para a gente poder atingir o maior número de pessoas, ou seja, para mostrar para essa garotada que está vindo, né, da fisioterapia, quem são nossas referências, né? Então, não foi, assim, à toa e não foi por acaso que eu te convidei, porque a gente vê um movimento muito grande nas redes sociais acontecendo de pessoas hoje que se intitulam referência, autoridade, essa onda de marketing digital que ensina o pessoal a vender e tudo mais. Então as pessoas se colocam nessa posição muitas vezes não tendo nem formação suficiente para tal posição. Então eu falei, não, eu preciso trazer para as pessoas as referências da vida real e não da vida, né, aqui hipotética que a gente acaba construindo nessas redes, né? Então, se por acaso, eu digo isso, né, tem alguém aqui assistindo essa live, seja agora ao vivo, ou seja a gravação, que não conhece a professora Mônica Ferracini, eu aconselho, né, que vão atrás e que comecem a investigar um pouco melhor o que vocês estão consumindo, né, o que vocês estão lendo, o que vocês estão estudando, porque realmente, assim, para a gente, você é a nossa referência, não tem o que falar, é a nossa representante mundial, né, dentro da físio em geronto, sobretudo da físio dentro da atuação com prevenção de quedas e mais uma vez, te agradeço muito por estar aqui e peço para o pessoal ficar muito à vontade para ir colocando os comentários ou já ir colocando perguntas durante a live, que a gente vai fazer num formato de bate-papo, né? Para a gente poder trazer esse assunto tão importante, né? Para o nosso dia a dia e para a gente sair um pouco da nossa linguajar aí tão científico que muitas vezes a gente tem, né? Mônica, você quer se apresentar um pouquinho, né? Talvez, né? Para quem possa não te conhecer, mas é o que eu falei, dispensa apresentações, né? Mas fica à vontade. Bom, eu sou fisioterapeuta de formação, me formei há muitos anos atrás, né, na década de 80, finalzinho da década de 80, e venho estudando nessa área de gerontologia desde então, e fiz meu mestrado e doutorado e pós-doutorado nessa área, e hoje sou professora de um programa de mestrado e doutorado em fisioterapia na Unicid e também professora colaboradora no programa de mestrado e doutorado da Unicamp. Mas é importante dizer também, Larissa, que eu acho que essa questão da prevenção de quedas entrou na minha vida no meu doutorado. Eu fui fazer meu doutorado num estudo lá na Unifesp, que foi um primeiro estudo longitudinal com pessoas idosas, que foi o EPIDOSO. Depois vieram vários outros estudos longitudinais. E na época que eu estava fazendo meu doutorado, eu identifiquei que esse era um assunto que me interessava muito, porque estava muito relacionado com a questão dos distúrbios de marcha e equilíbrio, que também era algo que eu gostava muito de atender na prática clínica, e fui estudar isso um pouco. E aí tudo começou, né? Quer dizer, a partir desse meu doutorado, a gente divulgou aí um estudo que talvez ele seja um estudo que ainda é muita referência, né, para muitas pessoas, porque a gente conseguiu mostrar realmente quais eram os fatores de risco relacionados às quedas em idosos que viviam, né, em São Paulo, ali ao redor da Escola Paulista de Medicina. E a partir de então eu não parei mais de estudar esse assunto. E essa é uma das minhas linhas de pesquisa, né? A gente tem um grupo de pesquisa que é o Preve Quedas, que já está aí com quase 10 anos, né? A gente conduziu um ensaio clínico sobre esse assunto e continuamos até hoje. O grupo está aí firme e forte. A gente se encontra quinzenalmente para, enfim, discutir os aspectos relacionados à prevenção de quedas e formar, né, pessoas e capacitar outros profissionais de saúde. É uma equipe multi, né? Então tem médico, tem enfermeira, tem psicólogo, tem físio, tem nutricionista. Então é legal, assim, da gente compartilhar tudo isso, né? Uhum. Acho que tem até um pouquinho mais de 10 anos, né, Mônica? Porque quando eu estava na especialização lá no HC,
Acho que já tinha sido formado o grupo, faz 11, tá indo para 12 anos que eu terminei a especialização lá. Que no começo ele era um grupo assistencial, né? Eles faziam um grupo, Sim, era um programa de prevenção de sim. quedas dentro do Hospital das Aham. Clínicas, mas depois o grupo sentiu necessidade de fazer pesquisa dentro Uhum. dessa assistência, né? E foi aí que eu entrei, né? Mas o grupo, é verdade, o grupo já existia como um programa, né? Como um programa assistencial dentro da disciplina de Ah, eu, geriatria e geronto, né? Do HC. eu achei que sempre teve a pesquisa junto, mas então eu peguei essa parte assistencial, né, no início. Ai, que É. legal, que gostoso, Se assim, você eu vi, estava né? se você estava lá no prédio dos ambulatórios, lá no último andar, você pegou a parte assistencial ainda. E eu tive aula com você, acho que você não vai lembrar disso também, né? Mas eu lembro que a gente teve essa rica oportunidade de ter aula com você na especialização. Tinha um colega na minha turma até que tinha sido aluno da Unicid também, da graduação. Então, para a gente foi muito gostoso, né? E a gente pegou lá no HC também as primeiras semanas de prevenção de quedas, o evento em si, né? Que o HC sempre preconizou, e já são 13, acho que, semanas de prevenção de quedas que o HC faz em parceria com alguns setores ali perto. Esse ano acho que foi com o metrô que eles fizeram, mas tem o complexo todo, né? Eles fazem alguns eventos. A gente chegou a fazer evento com o IoT também, né? Antigamente, eu não sei se agora eles ainda fazem, mas é importante, né? A gente falar sobre tudo isso ai, eu tô assim, eu tô boba aqui, Mônica. Você me desculpa, porque assim, eu tô sendo realmente, acho que uma É, fã e uma essa semana, admiradora do seu trabalho aqui, porque eu tô muito feliz. essa semana de prevenção de quedas é legal, Larissa. A gente também acho que colocar na linha do tempo, né? Ela foi uma resposta a respeito de uma, na verdade, de um grande buraco que a gente tinha em prevenção de quedas no Brasil, né? Eu fui convidada para ir para uma reunião da OMS no Canadá para Uhum, escrever aquele material sobre prevenção de quedas que a OMS lançou, que é aquele uhum, guia, né, de sim, prevenção de quedas. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, meu, não é possível que a gente não tenha absolutamente nada a respeito disso ainda no Brasil, né? Quer dizer, a gente tem pessoal trabalhando na área de, né, geriatria, geronto, mas a prevenção de quedas realmente estava muito, enfim, aquém da necessidade, né? E quando eu voltei, a gente começou a reunir várias pessoas, né? E a primeira campanha a gente fez lá na Unicid, com a presença de vários outros colaboradores, enfim, a gente fez uma rede muito grande e a coisa foi crescendo, crescendo, uhum, crescendo, tomando uma proporção grande, né? E hoje, de fato, ela está muito sedimentada, né? Em vários locais já se aceita, tá né, a Semana de beneficiando. Prevenção de Quedas como uma semana importante, acho que para levantar mesmo os problemas e aumentar a conscientização a respeito, né, da prevenção de quedas, porque você não faz prevenção de quedas numa semana, né? Mas o Sim, fato é você chamar atenção para o problema, né? E a partir disso as pessoas criarem de fato estratégias mais perenes, né? uhum, Ou seja, isso realmente precisa se estabelecer, né? Nos serviços, nos atendimentos individuais, nas sim. clínicas, nos centros de reabilitação, enfim, a gente precisa pulverizar, né? A questão da prevenção de quedas. Sim, isso é uma coisa muito importante, né? Nossa, você contou algo de extrema relevância, porque não é uma semana realmente que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas tenham essa conscientização, mas a gente pelo menos levantar essa bandeira e fazer com que elas fiquem mais atentas, né? Ou que elas tenham consciência do que é realmente uma queda, do que ela pode trazer para a pessoa, isso é essencial. Eu tenho até feito nas lives que eu
que eu tô conversando com o pessoal aqui de quinta-feira de manhã, até dei sugestões. Eu falei, gente, por que não fazer, né, mini eventos, vamos dizer, falando para uma maioria, assim, o público que me acompanha aqui, mais ou menos uns 95% que eu te contei, né, são fisioterapeutas. Então, são fisioterapeutas que atuam com a pessoa idosa, ou são fisioterapeutas que já são especializados ou especialistas, ou pessoas que ainda estão terminando ali de se formar e estão indo para essa linha, né, gerontológica, vamos dizer. E aí eu sempre comento com o pessoal, né, por que não vocês sempre separarem, né, um espaço dentro do atendimento de vocês, independentemente da queixa funcional que esse paciente apresenta, para falar sobre a prevenção, né? Para educar, para usar esse espaço de educação em saúde dentro do atendimento, né? E fazendo esse gancho, assim, quando eu pensei em te convidar e pensei em a gente falar sobre esse assunto dos desafios da prevenção de quedas, foi muito... por conta do encontro que a gente teve no Congresso Brasileiro de Geriatria e Geronto, numa mesa redonda, onde estava acontecendo um debate sobre isso. E o quanto a gente sabe o que a gente precisa fazer na prática, o quanto, né, que estudos, né, a gente tem muito estudo e revisões importantes, né, meta-análise, o Guideline Mundial, que foi maravilhoso, né, publicado ano passado, com muitas recomendações, né, com padrões de referência ali pra gente, recomendação de experts e tudo mais. A gente sabe o que a gente precisa fazer na prática, mas porque na prática é tão difícil, né, a gente incorporar tantas questões e tantas recomendações que a gente sabe que é importante, mas quais são esses desafios que a gente encontra, né? E aí, você fica à vontade, Mônica, eu não sei qual o caminho assim, que você quiser tomar nessa discussão, mas enaltecer todo o trabalho que vocês fizeram, né, dentro dessa força-tarefa dos pesquisadores, né, mundialmente, que se reuniram para que esse primeiro guideline mundial realmente fosse publicado, né, e o quanto o que ele representa para a gente hoje. E como que a gente pode utilizá-lo, né, depois para a gente identificar esses desafios e o que a gente consegue, na prática, realmente fazer para quebrá-los, né, ou para enfrentá-los, o que a gente consegue de orientação, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente tem desafios em vários níveis, né, Larissa? Eu acho que a gente tinha até conversado um pouquinho de tentar focar talvez no nível mais individual. Sim. E deixar essa questão da política pública. Sim. Ou da organização dos serviços, né, para uma outra discussão, porque não daria tempo mesmo. Sim. Da gente conversar sobre tudo, né? Eu acho que eu aprendi algumas coisas sobre implementação de prevenção de quedas, primeiro, na minha prática clínica mesmo, e nos trabalhos que eu tenho desenvolvido com os meus alunos, né? Então, eu acho que eu vou começar, depois eu acho que eu volto de novo. Mas assim, um dos trabalhos dos meus alunos mostrou o seguinte: a gente entrevistou os idosos do programa de prevenção de quedas lá, do HC, do IPGG, do CRINorte, né? E da própria Unicid, para entender o que impedia que eles tivessem uma adesão ao programa, né? O que fazia com que eles... O que dificultava, né, a adesão deles ao programa. Então, uma das coisas que a gente aprendeu é que, assim, os sintomas físicos, né, são coisas muito importantes e dizem respeito ao fisioterapeuta também. Porque a maior parte dos idosos, eles se queixavam de que o que impedia que eles fossem até o HC, o IPGG e tal, para participar do programa, era dor, de uma forma geral, né? Dor crônica. E eu acho que isso tem muito a ver também com a nossa área, né? Como é que a gente pode contornar ou dar uma qualidade melhor para essa... enfim, para essa condição, né, de dor crônica nesses pacientes. E a outra coisa que também limitava, além de outras queixas, como tontura e tal, era o próprio medo de cair, né? Então, o próprio medo de cair, de ter que enfrentar uma condução, muitas vezes, de ter que se deslocar da casa até um outro local, e os desafios que a gente sabe que existem ambientais, né, nesse percurso,
colocavam para os idosos que o medo de cair era uma coisa que também os deixava apreensivos para que eles pudessem frequentar o programa. Óbvio que a gente tinha outras coisas que também contavam nessa história. Então, muitos reclamavam, é só de manhã e eu só tenho disponibilidade à tarde. Eu tenho muita consulta e exame. Nossa, a gente ficou assim, estarrecido com a quantidade de pessoas que faltam, né, a esses encontros dos programas, porque eles têm outros diferentes agendamentos de consultas e tal. Isso mostra um pouco a fragmentação do nosso sistema de saúde, né? Eles vão em vários lugares, em diferentes serviços, para conseguir consultas com especialistas, e então eles ficam navegando, né, por aí, e muitas vezes eles têm dificuldade de ir ao programa porque eles têm essas outras agendas, né, esses outros agendamentos que interferem. Mas eu acho especificamente que essa questão dos sintomas físicos são coisas importantes para a gente poder detectar logo de cara, né? Não como só um fator de risco para cair, porque eles são, né, fatores de risco muito conhecidos, mas justamente porque esses idosos que têm essas condições, eles de fato vão faltar mais na fisioterapia, eles vão aderir menos aos exercícios, eles vão se deslocar com menos frequência, mesmo que você faça um atendimento domiciliar. Quantas vezes a gente não chega para atender e aquele paciente não está disposto a fazer a fisioterapia naquele dia, né? Por uma série de razões, de problemas mesmo, de condições, de comorbidades físicas, né? Que estão ali o tempo inteiro. Então, eu acho que isso é uma coisa que é importante da gente lidar e realmente dar condições para que essas pessoas possam também receberem o suporte, o atendimento que elas precisam. Eu acho que dor crônica, por exemplo, é um negócio muito sério, que a gente dá muito pouco valor, né? Porque é alguma coisa constante, né? Realmente já está crônica, e a gente acha que muitas vezes, mesmo aquela intensidade de dor leve, né, não atrapalha. E na verdade, sim, né? É um motivo pelo qual muitas vezes o paciente ou não quer fazer o exercício, ou ele não quer frequentar o programa como ele poderia, porque está, né, com dor e com aquele dia especificamente a dor piorou, ou aconteceu alguma coisa e essas queixas estão piores. Então, eu acho que isso é uma coisa importante da equipe como um todo, mas o fisioterapeuta tem um papel preponderante, né, em valorizar isso, né, na medida certa, para que o paciente possa aderir, né, tanto aos exercícios quanto, acho que a ida a algum tipo de programa em grupo, por exemplo, né. Uma outra Ou coisa até que a gente receber esse fisioterapeuta em casa mesmo, né? Comigo já aconteceu muitas vezes. O paciente. Eu atuo 10 anos com atendimento domiciliar, 13 anos já. E o paciente desmarcar porque realmente não estou me sentindo bem hoje, né? Fisicamente eu não estou bem e a gente vai justamente para poder promover, né, esse conforto, teoricamente, do paciente, para fazer o trabalho de prevenção, mas ele desmarca. Não quero que você venha. Pois é. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção mesmo, né? Porque é aquilo que a gente já sabe. O que o guideline fala? Que o idoso precisa fazer o exercício, né, de equilíbrio 3 vezes por semana, né? Seria, assim, a frequência ideal. 3 vezes por semana não é pouco, é uma frequência alta, né? Sim. E se ele começa a desmarcar e ele não faz, quer dizer, você não está atingindo, provavelmente, a dose que você precisaria. E, obviamente, se ele não faz a físio 3 vezes por semana, você vai orientar que ele faça os exercícios quando você não está lá. E é muito mais fácil, né, por uma questão, muitas vezes, de insegurança, de dor, ele não fazer o exercício naquele dia, né, porque você não está lá, inclusive, para ser aquele estímulo, né, externo e para você estar dando, né, um suporte ali naquele momento, né? Então é muito comum o paciente também não atingir, né, a dose suficiente do exercício, justamente porque outras condições, né, desfavoráveis estão ali atuando.
Uma outra Sim. coisa que a gente aprendeu também no Prev-Quedas, por conta do relato dos participantes, é que assim, o Prev-Quedas ele foi desenhado para ser uma intervenção em grupo, né? Justamente para ser uma intervenção que possa ser replicada em unidades básicas de saúde, em outros locais. Então, o atendimento individual, ele é muito mais, ele custa muito mais para o sistema de saúde, teria que ter um volume muito maior, né, de fisioterapeutas. Então, o atendimento em grupo, ele tem essa característica de poder, né, acomodar mais pessoas. E a gente tem, de fato, os idosos gostam, muitos idosos, né? Não é a maioria, mas muitos idosos gostam dessa questão do grupo, né? De poder estar com outras pessoas, socializar, né? E eu acho que isso é importante e eles valorizam isso também, é uma coisa que a gente aprendeu no Prev-Quedas. Mas olha só que coisa engraçada, a gente tinha lá idosos com mais limitações funcionais, e idosos com menos limitações, mas que estavam caindo justamente porque eram muito ativos. Então, o que acontecia? A gente tinha um grupo só. Então, no mesmo grupo, a gente tinha idosos com mais limitações e idosos com menos e mais ativos, né? Mais jovens em geral também. Idosos que tinham dispositivos de auxílio à marcha, idosos que não tinham. Então, a gente tinha, na verdade, um mix, né, de participantes ali, porque a gente sorteava, né, aleatoriamente os grupos. Então, a gente tinha um mix de participantes ali. E uma das coisas que eles nos trouxeram era que muitos idosos que estavam com uma capacidade físico-funcional melhor, achavam os exercícios muito fáceis, porque a gente teve que acomodar, né, os exercícios, mesmo que progredindo, né, exercícios que todos pudessem fazer, com adaptações, mas que todos pudessem fazer. E a gente percebe que muitos idosos mais jovens, mais ativos, achavam aqueles exercícios muito simples, muito fáceis e tal. Então, existia uma queixa em relação ao tipo de exercício também, né? E por outro lado, os idosos com mais limitações, muitas vezes achavam os exercícios muito desafiadores, muito difíceis e tal. Então, hoje, olhando para trás, o que a gente imagina? A gente imagina que esses grupos de exercícios, eles precisam também serem individualizados. Talvez a gente tenha que ter um grupo, né, de exercícios para prevenção de quedas com pessoas que tenham um determinado nível de funcionalidade, né, e que você possa progredir talvez mais rapidamente, progredir com exercícios cada vez mais desafiadores mesmo nesse grupo, enquanto que no outro a gente precisaria ter exercícios também mais específicos, né, e com uma progressão talvez mais lenta e tudo mais. A verdade é que, embora a gente trate prevenção de quedas de uma forma global, os idosos, eles são muito heterogêneos em termos, principalmente, dos seus próprios fatores de risco e também das suas capacidades físicas e cognitivas. E, portanto, os grupos precisam estar melhor ajustados a isso. Parece óbvio, mas no sistema público, né, você muitas vezes não consegue acomodar tudo isso. Sim. Mas a gente identificou que, inclusive para a adesão, né, dos participantes, é muito importante que os grupos sejam, de fato, mais específicos, né? E que a gente e que a gente possa progredir. Óbvio que a gente fala assim, bom, mas seria bom se os idosos aprendessem, né, entre si, com as limitações uns dos outros, né? Esse pode ser um aprendizado interessante, mas a gente, quando faz um grupo de prevenção de quedas, também a gente não tem todo esse tempo, né? Normalmente a gente faz um número de encontros específico, 3 meses era o caso, né, do Prev-Quedas. Então, também não dá para você ficar... você não consegue acomodar tudo isso, né? Então, Sim. eu acho que dividir os participantes em termos de aspectos talvez que sejam mais comuns para a prevenção de quedas, e o exercício é um deles, né? Talvez você possa fazer com que esse idoso que está achando aquele exercício fácil demais,
se sinta motivado, né, de participar, se o exercício for um pouco mais desafiador logo de cara e tudo mais. Então, eu acho que isso é um aspecto, né, que é importante da gente considerar, dado, lógico, todas as questões de segurança também, né, porque essa é uma outra coisa que a gente passa Outro maus desafio, bocados, né, porque você quer fazer exercícios bastante desafiadores. A gente tinha lá um percurso bastante bem pensado por todo mundo e tal, mas era bem complicado, né? Porque você precisava ter mais de um profissional naquele grupo ao mesmo tempo para dar conta também de garantir as questões de segurança, né? Então é isso, eu acho que os desafios da prevenção também estão relacionados um pouco com essa maior capacidade da gente personalizar, né? No atendimento individual, isso está posto, porque você está lá, você com o seu paciente, então realmente é totalmente individualizado. Mas quando você está, né, num ambiente de grupo, aí isso, as coisas complicam um pouquinho mais e achar, né, estratégias para que você personalize, né, a progressão, a intensidade, é importante que isso aconteça. Mônica, eu não quero, né, te interromper, mas o Juleimar, ele colocou uma pergunta que eu achei bastante interessante, né? Se vocês pudessem, né, fazer um desenho, fazer tudo de novo, né, esse desenho do grupo, qual que seria esse desenho ideal, né, pensando com toda a experiência, enfim, que vocês desenvolveram também ao longo, né, dessa caminhada no Pré-Quedas? Eu acho que a gente teria estratificado a intervenção baseado na estratificação do risco de cair. Nós não fizemos isso, né? A gente colocou idosos caidores de uma forma geral, independente se tinham caído uma única vez ou duas ou mais vezes no último ano. Então, a pessoa tinha caído, a gente considerou ela como uma possível participante do programa. A gente tinha alguns critérios, obviamente, de inclusão e de exclusão, né? Mas a gente não estratificou, né, a nossa intervenção pelo risco de cair. E eu acho que isso talvez fosse uma coisa interessante. Daria muito mais trabalho, óbvio, porque essa randomização seria uma randomização estratificada, que daria muito mais trabalho para constituir os grupos e tal. Mas eu acho que talvez isso fosse mais interessante, né? Além do risco de cair, eu acho que talvez a gente pudesse pensar em outras coisas também, né? A gente ofereceu um grupo educativo, né? Que foi bastante interessante, porque era um grupo que dividia. A gente não fez um grupo informativo, né? Que a gente chama, ou seja, a gente não ia lá e simplesmente detalhava a informação a respeito dos fatores de risco. Não, a gente tentava realmente trazer os comportamentos de risco em relação àquele risco em especial para dentro do grupo e para que eles pudessem, né, dividir essas experiências e também achar soluções, né? Mas a gente via que essa grande diversidade de idosos e de experiências também é muito complicado, porque a gente colocava no mesmo grupo idosos com grau de escolaridade muito alto e idosos analfabetos. Então, é óbvio que isso também dificulta, né? Porque você acaba tendo experiências que são muito diversas, né? E não são vamos dizer assim, adaptadas, né, para a realidade, o cenário de vida real daquela pessoa e para o grau de entendimento que ela pode ter a respeito das coisas, né? Então, eu acho que a gente também precisaria tomar um pouco de cuidado com isso, assim, quando a gente pensa no grupo educativo, né? Óbvio que as experiências eram muito ricas, né? Os facilitadores eram muito hábeis no sentido de lidar com essas diferenças, mas eu acho que isso também interfere muito na capacidade que o indivíduo tem também de se sentir acolhido e à vontade para participar, o grau de entendimento que ele tem a respeito daquilo que está sendo discutido ali e tal, né? Então eu acho que quanto mais perto a gente chegar
do cenário de vida real da pessoa, para que ela possa introjetar aquilo no seu dia a dia, mais importante é, né? Uhum. Sim. A gente Então, teve eu acho uma... que... Desculpa. Não, eu acho que é isso, assim, acho que se a gente pudesse estratificar esse risco e também entender um pouco mais como cada um vai absorver as informações, não só dos exercícios, mas também da parte educativa, acho que seria uma coisa bem interessante. Sim, é interessante o quanto a gente vê programas em grupos, né, acontecendo em serviços públicos, né, ou dentro de serviços de ensino, seja estágios, né, montados dentro de uma graduação ou de uma especialização, e pouco a gente vê serviços, por exemplo, particulares, né, pessoas que atendem pacientes domiciliares não aproveitando para fazer isso, por exemplo, num condomínio, né, de residencial, né, onde ele já vai, acho que é uma possibilidade também, né, Mônica, de trabalho também, né, de prestação de um serviço personalizado de educação também em saúde, e que a gente pode fazer com que ele, né, chegue a mais pessoas, né, é viável, né? Basta você ver, né, Larissa, as aulas que existem em academias. Aí vamos pegar só a academia de uma forma geral, onde a gente tem até muito idoso frequentando, né? Essas academias. E a gente não vê, a gente vê aulas de tudo quanto é coisa, mas você não vê aula, né, para trabalhar, por exemplo, equilíbrio, né? Não, isso não é muito incomum. Obviamente que existe em alguns lugares, mas é muito incomum. E é engraçado a gente perceber que a recomendação da atividade física é que você faça realmente exercícios, né, funcionais, e dentro desses exercícios funcionais estejam incluídos os exercícios de equilíbrio de uma forma mais frequente. E a gente não vê isso acontecendo, né? A gente vê muita coisa acontecendo de fortalecimento muscular, que é importante, mas as próprias revisões e meta-análises têm mostrado que não é isso que funciona, né? Não é isso que é efetivo. Então, eu acho que isso precisaria estar mais à mão das pessoas. Mesmo que você queira fazer, você não vai encontrar um lugar onde você possa ter, sei lá, aulas de equilíbrio, né, e exercício funcional, mas mais voltado para o equilíbrio 3 vezes por semana. Você não vai encontrar, né? É muito raro. Mas eu acho que você tem razão. Isso poderia estar mais disponível no setor privado e não está, né? Sim. Eu vejo uma oportunidade muito grande, né, de mais fisioterapeutas atuarem e não, seja pelos próprios fisioterapeutas não enxergarem esse espaço e essa oportunidade, seja pelas pessoas idosas também não enxergarem a importância de estarem nesses lugares também, né? E dentro desses desafios que você citou, né, pensando nos desafios que a gente encontra como profissional, eu acho que um grande desafio que a gente tem, e que duas pessoas até comentaram aqui perguntando, é a gente realmente convencer essa pessoa de que ela precisa estar, né, num programa desse, ou que ela precisa realmente seguir as nossas recomendações. Né? Eu posso falar da minha experiência clínica, né? Atuando com atendimento domiciliar, o quão é difícil, mesmo mostrando evidência científica e mostrando que eu preciso estar ali 3 vezes por semana, a pessoa aceitar que eu vá 3 vezes por semana na casa dela, e por N motivos ali, não precisa ser por conta da questão da dor crônica, mas terminei a avaliação, entreguei um planejamento terapêutico, conversei para ver o que a gente vai combinar, o quanto é difícil realmente, seja por questão financeira, seja por questão de tipo, não, mas eu acho que eu não preciso. Eu ouço muito isso, né? E daí teve uma pessoa que perguntou isso, o que a gente usa de argumento convincente? Né? Eu queria te ouvir um pouquinho. Que isso foi uma coisa que apareceu num outro trabalho de um aluno meu, que a gente achou muito curioso, assim, porque a gente entrevistou de forma online vários fisioterapeutas, 400, acho que 54 fisioterapeutas, né, sobre prevenção de quedas. E a gente viu que
nossa, os fisioterapeutas estão super antenados com guidelines, eles estudam, eles vão atrás de informação e tal. Então, assim, informação ou falta de informação parece não ser um problema, né? Assim, pelo menos não nessa pesquisa que a gente identificou. Parece que os fisioterapeutas estão, sim, preocupados em se atualizar e tudo mais. Legal. O curioso que nós encontramos é que existe uma tendência do fisioterapeuta responsabilizar o idoso, né? Olha, eu fiz a minha parte, então eu disse que era para ele fazer isso, fazer aquilo outro. Se ele não faz, eu não tenho como chegar nessa pessoa. Esse foi um pouco o que a gente escutou nessa pesquisa. Talvez uma dificuldade do físio de ter estratégias de negociação e de convencimento mesmo, né? E aí, assim, o que eu posso te dizer da minha prática e do que a gente tem lido, né, na literatura, é que não a prática que não funciona, a que menos funciona, é a prática do catastrofismo, ou seja, você dizer, não, você não vai fazer, mas olha lá, você vai quebrar a perna, depois que você quebrou a perna, você vai ter que fazer uma cirurgia, vai ficar X tempo. Então, você amedrontar, né, essa pessoa, trazendo ela muitas vezes para a realidade. Sim, você está com um idoso que tem uma dificuldade de equilíbrio e ele continua se arriscando, né, e fazendo coisas que você sabe que potencialmente são perigosas. Você, a trazer esse dado de realidade, dizer, olha, você pode ter um desfecho muito negativo, nos parece uma coisa, vamos dizer assim, até muito ameaçadora, plausível, né? Mas é a realidade, né? Eu também não posso deixar de mostrar o que é a realidade. Mas parece que os idosos realmente eles não gostam dessa forma acho que coação talvez fosse uma palavra muito forte, mas sabe, investir mesmo, né? de uma abordagem mais negativa, mostrando só os riscos, os problemas e tal. Parece que isso não funciona, né? O que funciona é você trazer talvez o lado positivo, né? Que são os benefícios que ele vai ter, não na prevenção de queda só, mas nos benefícios que ele vai ter para a independência funcional dele a médio e longo prazo, né? Então, parece que essa mensagem, ela é muito importante. Vários estudos apontam que essa mensagem, ela é fundamental. E a gente vê isso, né? Eu tô aqui, por exemplo, a minha mãe acabou de mudar de casa e ela tem lá uma escada e eu quero colocar um corrimão. O que ela fala para mim? Não, eu não preciso. Eu não preciso disso. Aí você fala, não, você precisa, porque você pode ter o risco, você pode cair, pode ter... Mas isso é uma coisa que não convence, né? O que convence realmente é você argumentar que aquilo é bom porque ela vai poder subir e descer mais vezes da escada, que ela vai fazer aquilo com mais desenvoltura, que aquilo vai ser legal porque do que você ficar insistindo numa questão muito negativa. Então, é sempre isso, né, Larissa? Com o paciente, a gente sempre tem que ter uma abordagem meio cognitivo-comportamental, né? Sim. Obviamente que para algumas pessoas funciona mais uma coisa, para outras outra. Você tem que identificar um pouco também no seu paciente o que funciona, né? E muitas vezes a gente tem uma abordagem ruim, não só a gente mesmo, mas a própria família também tem, né? Uma abordagem dessas, né? De cerceamento, de manter a pessoa, né, dentro... né? E aí isso acaba também trazendo um pouco acho que essa falta de confiança na relação, né, do fisioterapeuta com o próprio idoso e tudo mais, no sentido de ser alguma coisa assim, vamos, né, partir para uma mensagem talvez mais otimista, mais positiva, né, mais... Lógico que não descolando totalmente da realidade, eu não sou muito a favor dessa coisa de você também descolar da realidade, né? Que eu acho que também não funciona. Acho que alguns pacientes precisam receber, né? Mas aí você tem que identificar o seguinte,
o que está acontecendo? Ele não se percebe em risco de cair, né? Acho que é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, né? Ele não tem uma boa percepção, né, do risco que ele tem e por que ele não tem essa percepção, né? O que está acontecendo, que ele não está conseguindo se avaliar e identificar que o equilíbrio dele não está mais tão bom e que talvez algumas atividades sejam realmente arriscadas para ele nesse momento, né? E aí acho que a partir dessa avaliação, da percepção que ele tem de si, do seu risco e dos entraves que isso pode ter, né, das consequências, é que a gente precisa partir para uma abordagem mais de negociação ou mais de conversa, de entender o que realmente pode capturar essa adesão e essa atenção. E é engraçado que isso apareceu no guideline, né? Era uma coisa que a gente não tinha discutido, mas a gente tem um professor na Grã-Bretanha que é muito envolvido com essa questão comportamental e ele fez questão de colocar no guideline que é preciso que o profissional identifique o que está ao redor, né, desse risco de cair, dessa queda, se esse paciente já é um caidor, e principalmente levantar essas questões de percepção, essas questões mais emocionais, até de relacionamento interpessoal, né, entre o idoso e a família, tal, para você conseguir ter uma boa ideia daquilo que pode catalisar a adesão dele às suas recomendações, né? Então, eu acho isso bem legal, assim. Eu não esperava, né? Quando eu estava participando dos grupos de trabalho, esse não era um grupo de trabalho que estava definido a priori, mas nas discussões que a gente teve, isso surgiu com muita força, porque é uma dificuldade que todos nós enfrentamos, né? A gente queria ter uma varinha mágica e o nosso paciente, né, fazer tudo que a gente gostaria que ele fizesse, mas eu acho que em todas as frentes, né, que a gente tem, isso é algo que é um desafio. Quando a gente pensa, né, em adesão à atividade física, é a mesma coisa, né? A gente sabe quanto é difícil, e aí você realmente precisa entender muito bem o dia a dia dessa pessoa para achar, às vezes, uma brechinha, né? E conseguir fazer algumas coisas, né? Fazer algumas modificações ou propor algumas modificações, né? Mas é isso, é difícil. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, não. Eu acho também que é muito difícil e com alguns pacientes você realmente não consegue sozinho, né? E no grupo do Pré-Quedas, uma coisa bem legal é que a gente tem um grupo de psicólogos muito ativo, né? E é impressionante, eles têm uma técnica que chama desenho história, onde o paciente se representa, né, como um idoso que caiu, um caidor. É impressionante as representações que a gente vê nos desenhos, assim, e a leitura, né, que essa equipe da psicologia faz a respeito disso, que muitas vezes tem a ver com uma dificuldade de aceitar o próprio envelhecimento, né, de aceitar, às vezes, a sua própria fragilidade, e isso não é uma coisa que você modifica com uma recomendação, né, Larissa? É isso que eu acho que a gente precisa entender, né? É difícil a gente dizer, ele não quer, aquela famosa frase, ele não quer tirar o tapetinho, como se isso fosse, né, às vezes isso é simplesmente uma manifestação de alguma coisa muito mais elaborada do que simplesmente né, não querer fazer aquilo que você está sugerindo, né? Você sabe que nesse exemplo que você citou, tanta coisa aqui que eu fui anotando e tanta vontade de a gente comentar sobre tudo, mas nosso tempo já está correndo. E como a gente até conversou nos bastidores, dá vontade de a gente ficar conversando horas, né, sobre o assunto. Mas nessa questão do tapetinho, eu lembrei muito de uma paciente, acho que eu comentei isso numa aula minha já, de uma senhora que eu atendo já. Eu tive 3 encontros com ela, eu já conheço há uns 3 anos, mas foram períodos assim, porque ela se dá alta, né?
em algum momento. Aí a gente, né, se reencontra depois em outros momentos específicos. Mas enfim, eu estou atendendo ela atualmente. E ela tem uma questão com o tapete. Ela tem uma neuropatia periférica por conta de diabetes, tem uma alteração de equilíbrio importante, mora sozinha, mas é funcional, né? E ela tem um tapetinho na entrada da casa. E é uma paciente que eu vou conversando para entender todos esses aspectos com ela há um tempo já. E eu entendi recentemente porque que ela não queria tirar. Eu cheguei já a comentar sobre os tapetes, mas com muito cuidado. Vamos tentar deixar ele só um pouco mais seguro, porque eu vi que representava emocionalmente muito para ela. E o da entrada representa uma questão um pouco religiosa, né? Então, assim, o tapete na entrada é para deixar as energias negativas das pessoas que entram na casa dela. Então, assim, se nós, enquanto fisioterapeutas ou profissionais da saúde, né, como um todo, a gente não consegue entender o que aquilo representa, eu chegar e ter esse discurso que a gente acabou de conversar, que não é interessante, né, proibitivo ou negativo, né, de dizer que aquele tapete vai ser, né, a causa de uma queda dela, ela vai ter que tirar, o que isso vai representar para ela? Né? Então, um local onde tem depositado tudo de negativo antes das pessoas entrarem, não deixarem essa negatividade entrar na casa dela. Então, é muito mais do que somente um tapete ali, é muito mais do que simplesmente a gente dizer, né? Retire esse tapete, que ele que é o problema na sua vida, né? Pois é, pois é. E às vezes eu acho que a gente que é isso, né? Você demorou um tempo para perceber, né? E é isso, às vezes a gente tem que realmente tomar o tempo mesmo do próprio paciente para que ele possa ter confiança em você e contar o que aquilo representa na vida dele, né? Sim. Eu acho que essa questão das modificações ambientais, elas são muito pictóricas, né? Porque a gente tem essa coisa, né, de que fala de prevenção de queda, está sempre falando das modificações ambientais. Obviamente, elas são importantes e recentemente, né, a gente até tem uma revisão sistemática sobre isso e confirmando, né, que essa questão não é assim para a gente desmerecer, né? Mas por outro lado, a gente também precisa perceber que muitas vezes as coisas as coisas representam determinadas coisas para nós, mas tem uma outra representação para o próprio paciente, né? Ou ele pode nem perceber mesmo, né? E se ele está negando, né, próprio envelhecimento, né, você tirar o tapete dali significa que você está dizendo que ele está velho, porque ele tem que tirar o tapete, né? Então, né, para muitos idosos que negam, né, o envelhecimento, e não é incomum, né, a gente encontrar pessoas que estão nesse dilema, né, de aceitar algumas limitações e não, enfim, lidar com essas questões do próprio envelhecimento, você fazer modificações, não vou dizer nem tirar o tapete, mas você fazer modificações, você está mostrando para todo mundo, né, para a família, para os filhos, né, para ele mesmo, né, de que ele está com limitação e que ele está velho. E isso pode ter interferência em outras coisas, né? Porque a gente sabe como isso é complicado, né? Então, se ele está, né, com limitações né, físicas, talvez, então, ele não possa mais cuidar disso ou daquilo também, né? A gente vê o quanto que essa questão da autonomia do idoso, ela é cerceada muito facilmente, né, pela própria família e às vezes as implicações disso são muito sérias, né? A gente não tem essa dimensão, mas no dia a dia da pessoa isso pode significar realmente um livre arbítrio sobre as suas próprias coisas e sobre aquilo que é importante para ela, que, né, pode ser que seja ruim. Então, você vê, a queda pode ser só, né, a pontinha de uma coisa, né, que indica uma fragilidade e isso pode trazer outras consequências, né? Então a gente precisa tomar cuidado mesmo, né?
Inclusive, essa senhora que eu tô lembrando agora, depois de um tempo também acompanhando, ela chegou a falar para mim que eu tava convencendo ela, né, de que a gente precisava pelo menos se encontrar 2 vezes na semana, porque 3 ela já tinha negado de cara, né, e deixo as orientações, enfim, de exercícios domiciliares e tudo mais, mas mesmo assim 2 vezes para ela ainda era muito. E aí ela trouxe isso para mim, né? Então é um trabalho que às vezes as pessoas podem até pensar, nossa, mas você conversa muito com a sua paciente durante o atendimento. Mas é bem isso que o guideline trouxe, né? Dessa escuta, de a gente poder ver as perspectivas que eles têm, né? Sobre o assunto, sobre a queda, sobre o próprio envelhecimento. E ela trouxe isso para mim. Você vir na minha casa 2 vezes, eu tenho a impressão de que eu estou morrendo, estou perto de morrer. Né? Então, quanto para ela, né? É interessante quando a gente para ouvir mesmo, né, o paciente e ver o que representa para ele. Para a gente poder saber como que a gente, é bem o que você falou, a gente conhecer o nosso paciente para a gente saber que tipo de discurso que a gente vai usar com ele, né, e saber, né, conversar e ter um diálogo, uma comunicação que seja assertiva ali. Então é muito essa questão de negar realmente o próprio envelhecimento e de não, olha, 2 vezes por semana eu ter que ter uma fisioterapeuta aqui vindo me ver é muita coisa para mim. Né? A gente precisa realmente escutar e assim, nossa, seria o melhor dos mundos se dentro do desafio que eu encontro no domiciliar, a gente ter realmente a equipe sempre disponível ou quando a gente orientar, né, um paciente buscar um outro profissional dentro da equipe multi para a gente ter esse acolhimento, porque realmente, né, da experiência de vocês, nossa, psicólogo é essencial dentro da prevenção. Essencial. E a gente muitas vezes não consegue, né, fazer esse trabalho em conjunto, dependendo do local onde a gente está, né, inserido e atuando, né? Principalmente se você está fazendo um atendimento domiciliar, né, particular, é difícil você convencer o paciente de que ele precisa, né, um outro profissional, ter um outro custo e tudo mais. Exatamente. Nesse sentido, né, Larissa, eu acho que a gente peca muito na formação dos fisioterapeutas, né, a gente deveria ter algum embasamento de terapia cognitivo-comportamental que a gente não tem. Né, o pessoal que trabalha com dor crônica está agora indo para essa linha, né, de ter uma formação um pouco melhor nessa área, porque já perceberam também que não é só, né, recursos físicos, né, que vão fazer efeito, mas que são recursos com múltiplos componentes, entre eles o componente mais comportamental, né, que é importante. E eu acho que na área de geronto a gente também deveria ter um pouco mais essa formação e a gente não tem, porque essa argumentação parece simples e parece fácil, mas ela não é nada fácil e nem simples, né? Sim. Você provavelmente já deve ter percebido que você ficou muito mais hábil com o passar do tempo, que você conseguiu fazer isso tudo com mais anos de experiência, tal, porque ninguém te ensinou como fazer, né? Você foi aprendendo sozinha. Eu acho que a gente deveria ter essa formação, né, mais na nossa área, para a gente aprender um pouco mais a lidar com isso, até a revisitar os nossos próprios problemas, né, em relação à velhice, ao envelhecimento, os nossos conceitos também, né, porque uma das coisas que a gente encontrou também nessa pesquisa foi que muitos fisioterapeutas são preconceituosos, né, em relação aos idosos. A gente ficou um pouco assim, você falou assim, bom, é profissional de saúde, mas ele carrega com ele, né, muitos preconceitos também. E o preconceito em relação à idade é um dos principais, né, e eu acho que isso é complexo mesmo, mas a gente percebeu que essa conotação também, ela permeia um pouco essa relação, sabe, do profissional com o paciente, né. Mas foi mais acentuado, porque a gente depois fez uma análise, né, estatística em relação à formação. Os profissionais da área de geronto, eles têm menos, né, isso aparece com menos frequência, mas os outros profissionais de outras áreas, isso é mais recorrente. Até porque estão mais afeitos a lidar com pessoas mais jovens e tal, então quando precisam lidar, né, com idosos, eles têm um pouco mais de dificuldade mesmo. Então,
Eu acho que essa questão é importante da gente salientar, né? E idoso está em todo lugar, né, gente? Assim, não está só sendo atendido pelos profissionais com formação na área de geronto, né? E o quanto faz diferença o profissional ter a formação, né? Pois é. Então, a gente tem isso também, né? A gente precisa pensar que muitas vezes esses idosos não vão encontrar um profissional especialista em gerontologia, eles vão encontrar uma pessoa que tem uma especialização em ortopedia, por exemplo. Então, por que os fisioterapeutas que atendem pacientes idosos que caíram e fizeram uma fratura de punho não fazem prevenção de quedas? Porque eles não sabem e porque, né, não faz parte da formação que eles tiveram também. Então, eles acham que, bom, eu vou trabalhar, né? Eu tive uma fratura de punho, então eu vou fazer toda, né, a intervenção para aquilo lá, mas a prevenção secundária, né, ela fica em, sei lá, último plano, né? Fica ali no limbo. Então, eu acho que é isso um pouco também, né? Eu acho que a gente precisa espalhar um pouco mais essa informação de prevenção de quedas. Ela não pode ficar só no domínio da área de geriatria e geronto, porque a gente não vai dar conta, né, de atingir os idosos aonde eles estão e aonde eles precisam, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. A demanda é enorme, né, Mônica? A demanda é enorme. A gente... eu me formei, né, a minha trajetória dentro da fisioterapia foi ouvindo a pirâmide, né, populacional está invertendo. A gente vai ter muitas pessoas idosas no futuro, mas isso já aconteceu, isso já é presente, isso já é real, e a demanda de pessoas idosas, né, que a gente vai ter para atendimento é enorme. Então, só os fisioterapeutas especialistas ou especializados em fisioterapia e gerontologia não vão dar conta. Essa é uma grande realidade e a gente precisa ser multiplicador desse conhecimento mesmo, né, Mônica? Porque o que eu mais vejo, assim, das pessoas que vêm me acompanhando, que mandam mensagem, é que assim, quando tiveram algum assunto na faculdade mesmo sobre quedas, era sempre um assunto mais superficial, não tinha um embasamento, né, uma discussão profunda dessa forma, e as pessoas ficam um pouco perdidas, sem saber, né? Eu ouvi de muitas colegas falando, uma colega minha da ortopedia, que se formou na Santa Casa, até, e ela fez na primeira turma do meu curso, ela falou, nossa, eu achava que prevenção de quedas era tirar tapete, que era só essa adaptação ambiental e acabou, não precisava fazer mais nada, e era da ortopedia. Então, é algo que a gente precisa conversar e multiplicar mesmo, né, para diversos setores, diversas áreas. E o quanto que, enquanto sociedade também, o quanto que a sociedade sabe que cair não é normal ou não, né? Eu ouço muito, né, os pacientes achando que cair é coisa da idade, né? Estou ficando mais velha, é normal, eu vou cair mesmo, não tenho o que fazer. Né? Então, eu tenho algo que eu sempre comento também, o quanto sociedade, o que a gente está fazendo dentro da nossa própria casa, né, em relação a isso. E a nossa própria casa, que eu digo, nós, né, que foi bem o que você pontuou, como que a gente lida com o nosso próprio envelhecimento, né? Eu acho que essas frases que as pessoas falam, porque o meu paciente ele é muito teimoso, ele não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, e isso tem um teor um pouco de etarismo também, nesse sentido, porque o que ele tem de informação disponível, o que ele teve a vida toda dele de informação e como que ele, né, interpreta isso hoje, né? E o quanto que a gente é responsável pelas nossas próprias decisões. Pode ser que para mim seja importante uma coisa que não seja necessariamente aquilo que você está me apontando, né? E eu acho que também escolher caminhos, né, faz parte dessa questão da autonomia, né? A gente faz isso o tempo inteiro, a vida inteira. Por que não fazer também na velhice, né? Enfim, eu acho que é isso, né? A gente precisa tomar cuidado mesmo com as nossas próprias concepções, né, a respeito, para não cair, né, acho que num lugar comum, né, também. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que os profissionais da Geronto estão mais preparados para isso, embora acho que a gente continua precisando, né, o tempo inteiro revisitar e discutir, né, formas de não incorrer, né, nesses preconceitos e nessa discriminação, nem para um lado nem para o outro, né? Mas, enfim,
Acho que isso é algo que a gente precisa estar o tempo inteiro pensando mesmo. Mas o pessoal que não é da nossa área nem chegou a fazer essa discussão, né? Então, Sim, mas é importante. A gente não vai dar conta de atender exatamente. todos os idosos e a gente precisa que os nossos colegas das outras áreas saibam fazer e façam bem, né? Para que a Sim. gente possa ter o benefício de mais pessoas viverem, né, terem saúde, viverem Uhum. dignamente, terem, né, os benefícios de ter uma vida, né, na velhice, né, saudável. Eu acho que isso é importante da gente tentar realmente divulgar e capitalizar, né, capilarizar o máximo que a Uhum. gente puder essas informações, né? Com certeza. Mônica, eu olhei para o relógio agora, passou assim mais de uma hora que eu nem percebi. Para mim, nossa, eu ficaria aqui horas e horas, né, conversando com você, tendo interação aqui do pessoal, mas a hora vai indo embora que a gente nem percebe, né? Eu vi que teve alguns outros comentários do pessoal gostando, né? Agradecendo a oportunidade de a gente estar aqui conversando, né? De te ouvirem. Eu vi que a Carla, a Vilaça, lá de Brasília, que é a nossa vice-presidente agora, né? Da Uhum. Brafid, ela comentou, te parabenizando pelo lindo trabalho que foi feito no Guideline. E ela até perguntou como foi essa experiência, né? De ter participado. Se você quiser comentar brevemente rapidinho sobre. Eu acho que assim, foi um desafio no começo, Uhum. realmente, né? Eram muitos grupos de trabalho. O grupo de trabalho que eu participei era um grupo de trabalho curioso, que era o grupo de trabalho dos países de renda média e baixa. Como quem diz assim, bom, será que tudo isso que a gente vai recomendar, né, é viável de ser implantado em outros países? E aí a gente, enfim, é legal você conviver com pessoas, né, de outras regiões, com outras Uhum. culturas e tudo mais. Mas a grande verdade, eu acho, é que a gente ainda tem muito pouco dado de pesquisa sobre quedas no Brasil. A gente tem dados de fatores de risco, Uhum. dados que vêm de estudos populacionais e tal, mas a gente tem muito pouco dado de intervenção. O que funciona, né, para a gente aqui na Uhum. nossa realidade? A gente não sabe, na verdade, né? É, Dando um spoiler, porque a gente vai apresentar parte desses resultados agora no dia 30 de junho, né, num Não evento que a faz gente vai nada. fazer do Preve Quedas. é, a gente demorou 5 anos para fazer um ensaio clínico controlado, randomizado, e a gente não teve sucesso. Uhum. Mostrando o quê? Mostrando exatamente que algumas coisas vão ter que ser feitas de forma diferente para nós aqui, né? E talvez a gente não tenha todas as respostas, mas o fato é que um programa, uma vez por semana, apostando que a gente vai conseguir a adesão dos idosos nas outras 2 vezes, né, na semana, com um grupo educativo e tal, não foi superior, né, a uma intervenção mínima. Então, assim, a Uhum. gente precisa achar nossas saídas, né? A gente não pode achar que porque as recomendações estão aí, que você vai poder pegar as recomendações e implementar as recomendações sem nenhum tipo de esforço no sentido de Uhum. achar estratégias, né? Não vai dar certo, não vai funcionar. A gente já viu isso a duras penas. Então, Uhum. eu acho que é isso, a gente precisa de dados mais clínicos, menos, a gente já sabe, né, os fatores de risco, a gente já sabe que os idosos no Brasil caem, né, com a Sim. mesma frequência que os idosos de outros países, mas o que a gente não sabe é, de fato, como abordar isso do ponto Uhum. de vista até de saúde pública mesmo, né, como é que nós Sim. vamos fazer com esse contingente grande de pessoas idosas Sim. que estão vindo aí e que tipo de programa seria, então, mais recomendado e aquele que tem realmente uma efetividade, né? Então, é Sim. isso. Eu acho que foi desafiador representar os países de renda média e baixa e de ver. Nós fizemos uma revisão incluímos mais de 100 países de renda média e baixa, né? Uhum. E você vê que realmente tem muito pouco dado de pesquisa, porque é difícil você fazer pesquisa em prevenção de quedas, né? Não é fácil mesmo.
Você seguir uma população, monitorar os eventos, né? Isso tudo é muito trabalhoso. Então, mas eu acho que a gente precisa fazer, né? Em termos de pesquisa, não existe outra saída senão a gente, de fato, investigar aquilo que funciona para nós, na nossa realidade, né? Exatamente. Aproveitando, Mônica, dia 30 de junho, gente, é sexta-feira que vem, né? Só para eu não errar. Sexta-feira que vem, dia 30, é das 9 ao meio-dia, né, Mônica? Isso. Vai ter um evento online do Prev-Quedas, num painel realmente para discutir, nesse outro âmbito, né, que a gente não discutiu aqui, sobre a implementação, o desafio realmente da implementação de prevenção de quedas, pensando em políticas públicas e todas essas questões. Todos estão convidados. Eu vou colocar nos meus stories o link para o pessoal se inscrever, eu já me inscrevi. E quem precisar do link via direct, é só chamar que a gente manda e vai ser um prazer, né, Mônica, ter bastante gente, é importante, né? Mesmo que vocês não sejam, quem estiver aqui não é da fisioterapia em gerontologia, venha também, porque é importantíssimo estar nessas discussões, né? É legal, o painel vai ser muito rico, assim, a gente tem pessoas que realmente estão na área de política pública, né, tem um pessoal da Organização Pan-Americana de Saúde, né, pessoas que já tiveram e têm cargos de gestão, porque a gente está querendo realmente discutir isso, né, quais são os desafios de implementação, também pensando nessa questão mais dos serviços e do sistema de saúde de uma forma geral, né, então a gente procurou trazer pessoas, né, que possam contribuir com essa discussão, para que a gente possa começar, é isso, né, encontrar saídas e talvez fazer uma grande coalizão, né, em termos de prevenção de quedas, porque eu costumo brincar assim, a gente já fez um esforço enorme de trazer a questão da conscientização, que é super importante, eu acho que ela tem que continuar, né, uma coisa que não dá para você parar nunca mais, ela tem que existir. Mas a gente não pode ficar no nível só, né, de trazer, né, para o debate a questão das quedas, mas a gente precisa ter ferramentas, né, para fazer frente a essa questão, né. Então, eu acho que essa discussão é muito importante. A gente precisa passar por uma nova etapa agora, né, de realmente criar condições e estratégias para que a gente possa avançar, né, nesses programas de prevenção de quedas, pensando no SUS, por exemplo, né? A gente precisa avançar nessa discussão. Não dá mais para a gente, né, ficar só na questão da conscientização, né? A gente precisa avançar. Eu acho que o Prev-Queda sempre teve uma participação importante nessa questão, né, de levantar determinadas bandeiras. Eu acho que essa é uma bandeira que a gente quer realmente. Né, de que as pessoas que estão envolvidas em gestão pública, que elas pensem, né, talvez numa coalizão nacional, tragam especialistas, tragam pessoas envolvidas e que possam pensar em saídas concretas, né, para isso. Perfeito, Mônica. Obrigada mais uma vez. Acho que agora a gente vai encerrando, né? O pessoal ficou firme e forte até aqui, né? Até o final. Agradeço muito a todo mundo, né? Que separou esse tempinho para poder ouvir a gente aqui nessa conversa. Mônica, mais uma vez, sinta meu abraço carinhoso aí, mesmo aqui à distância. Muito obrigada mesmo. E para quem está aqui se interessa ainda mais para a gente discutir algumas questões, amanhã, na quinta e no sábado, amanhã e quinta à noite, né, às 8 da noite, e sábado de manhã, eu vou dar 3 aulas aí para a gente conversar sobre algumas questões da fisioterapia em si, né, como que a gente pode atuar. Não vou lembrar os temas específicos aqui, mas quem tiver interesse também pode me mandar mensagem por direct que eu mando toda a programação. Obrigada mais uma vez, Mônica. Eu vou tentar fazer um resumão de tudo que a gente conversou aqui para colocar amanhã em formato de post. Aí eu coloco você como colaboradora para ver se, né, o pessoal, a gente consegue atingir mais gente também aí. Tá bom? Obrigada. Tá bom, querida. Muito obrigada também pelo convite. Eu fiquei muito feliz e um grande beijo para você e para os seus todos seguidores.
aí que estão firmes e fortes. Obrigada, Mônica. Um beijo grande para você, para todo mundo que está aqui, o pessoal que saiu comentando aqui via a Fran, a Carla comentou. Muito queridas. Obrigada, gente. Um beijo grande, uma ótima Beijo, semana. gente. E pensem sobre tudo que a gente conversou aqui com muito carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.